Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai seja conosco e nos momentos que se seguem a estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é compreendendo o sacrifício. Esse tema é um tema fundamental, porque nele está todo o assunto da Bíblia, trata sobre a questão do sacrifício. Que sacrifício é esse? É algo que teria que ser feito para que a humanidade fosse resgatada. Isso Deus traçou um plano. Nós conhecemos como plano da redenção. Apocalipse 5:9 já conta, né, o resultado, né, desse sacrifício e desse plano de redenção. E cantavam um cântico novo, dizendo: Dignos és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então Deus, né, tomou uma decisão, né, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, né, um dos membros da divindade, assumiu a forma humana e veio resgatar a humanidade. Em Mateus 10:38 diz assim, Jesus fala para nós que assim como Jesus teve que tomar uma decisão fundamental entre morrer na cruz ou morrer toda a humanidade, uma coisa muito difícil, né? Jesus também disse para nós, ó, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter que tomar decisões de carregar uma cruz. E essa cruz é uma dificuldade, algum problema, né? Alguma coisa que nós vamos ter que assumir. Isso cabe a nós assumir e nós temos ainda que seguir a Jesus, mesmo com essa cruz. Apocalipse 4:11 fala que digno é Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então aqui mostra claramente porque nós devemos, né, dar honra a Deus, dar glória, né, e exaltar o seu poder, porque ele é o Criador. Por isso, só por isso já é suficiente para nós termos, né, condições, né, de fazer isso. Porque tudo que existe é ele que mantém. Marcos 1:7 diz: ele pregava dizendo, aqui é João Batista. João Batista também teve uma cruz que ele teve que assumir. Ele teve que pregar o evangelho. Ele morre, né? Depois, né? É morto. E ele nem viu o que Jesus fez, né? Depois, né? Na vida dele. Aí Jesus disse, olha que nascido de mulher não tem ninguém mais importante que ele. E ele chega um momento e diz assim, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Então, falando de quem? De Jesus. Porque ele sabia que quem viria era o Cordeiro de Deus, mas também seria o próprio Salvador. Né? Mateus 3:11 diz, e eu, em verdade, vos batizo com água. Aqui é João Batista falando novamente. Ele estava batizando o povo com água. Como nós hoje também somos batizados. Para quê? Para o arrependimento. Também nós somos batizados para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele diz aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então hoje, né, quando a gente é batizado, nós somos para o arrependimento. Mas com o tempo, o Espírito Santo vem para nós e recebemos o Espírito Santo como um cumprimento da promessa que Jesus deu para a humanidade. E dá para nós poder para vencer as lutas, né, que vão acontecer na nossa vida. 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprado por bom preço. Então, Jesus pagou um preço, foi a morte de um dos membros da divindade. Imagine que preço é esse, né? Mas diz que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando é que a gente dá glória a Deus? A Bíblia diz que os passarinhos dão glória a Deus. E os céus dão glória a Deus, né? Então, como é que nós podemos dar glória a Deus? Vamos ver o exemplo aqui de Salmos 19, né, que fala claramente, né, que os céus não fala, né, mas ele dá glória a Deus. Ó. Vamos ver que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite mostra sabedoria, outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Então, como é que os céus dão glória a Deus? Sabe como? Porque eles cumprem o propósito para qual Deus trouxe eles à existência.
Então, quando diz aqui que nós temos que glorificar a Deus, ou seja, dar glória a Deus no nosso corpo, nós temos que cumprir o propósito para o qual Deus me trouxe à existência. Por exemplo, Deus me trouxe como homem. Então, eu tenho que viver como homem e honrar a Deus como homem. Se Deus lhe trouxe depois como mulher, você tem que viver como mulher e dar glória a Deus com o seu corpo. E diz, e no vosso espírito, ou seja, na nossa mente, nosso ser, que pertencem a quem? A Deus. Então, nosso corpo e nossa mente dá glória a Deus. Não é, algum diz que Jesus só precisa de nosso coração, não. Coração na Bíblia é mente, né? Precisa da mente, mas também do corpo. O que o corpo obedece o que a mente decide. Lucas 21:36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo. Então, Deus está dando para mim e para você essa mensagem. Nós devemos vigiar, prestar atenção no que está acontecendo. Como é que a gente vigia? Em oração, todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Então, Jesus é digno, mas Jesus também quer que nós sejamos dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer, que na verdade já estão acontecendo, né? Nós estamos numa fase praticamente no fim da história da humanidade. E as coisas já estão acontecendo. E Jesus disse que a gente tem que orar a Deus para que a gente esteja de pé, né? Quando Jesus voltar e não ser condenado com os demais que serão considerados ímpios. Os sacrifícios que Deus pede da gente, eles são importantes? São. Eles representavam a Jesus. Tudo que foi feito, nada foi perdido. Só que cada um tinha um propósito, né? Ou seja, Deus cria cada coisa com um propósito. Quem ia salvar a humanidade não era o sacrifício de animais, e sim o próprio Jesus. O sacrifício serviu para o quê? Para ensinar ao povo o que ia acontecer no futuro. Isaías 1:2 e 3 diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os. Estou falando do povo, né? Da humanidade, do povo de Israel também. Mas eles se rebelaram contra mim. Como é que a gente já se rebela contra Deus? O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, muitos de nós também estamos nessa situação. Nós nos rebelamos contra Deus. E aí Deus fala que quando você se rebela contra ele, mesmo que você ofereça sacrifício, esse sacrifício não tem valor algum. Por exemplo, você dá a oferta, né, de um dinheiro que é obtido de maneira ilícita. Essa oferta serve para a igreja? Serve. Serve para a sinagoga? Serve. Mas para você não serve para nada. Para você não está ajudando em nada. Então, para Deus, o mais importante é você fazer as coisas que ele te pede. E aí Deus fala aqui em Isaías 1:11-14: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Não que Deus está condenando o sacrifício aqui, que ele foi que estabeleceu. Mas o sacrifício para tentar comprar a Deus não serve. E Deus diz aqui: já estou farto dos holocaustos e dos carneiros, da gordura de animais cevados. Deus estabeleceu isso, sabe onde? Lá em Levítico, em Êxodo e Levítico. E esses eram sacrifícios que deviam ser feitos. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bode. Por que Deus não está mais se agradando disso? Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Por que Deus está dizendo que não precisa deles para fazer isso? Que viesse a pisar os meus atos, não continueis a trazer ofertas vãs. Está vendo que eu falei? A oferta vã. A oferta se via para o tempo, se via. Ia ajudar o tempo. Serve para a igreja hoje? Serve. Mas para você é vã. O incenso é para mim abominação. Ou seja, às vezes você oferecer incenso, você orar, para Deus passa a ser abominação. As luas novas e os sábados, que esses sábados aqui são sábados cerimoniais. Não são os sábados, né, da criação. O que aqui faz parte, né, do sacrifício e das ofertas que existiam. Então existiam sábados cerimoniais que caía em determinado dia do mês. Era chamado sábado, porque é um dia de descanso. E a convocação das assembleias, né, que são bem relacionadas com esses sábados, essas luas novas. Né? Não posso suportar a iniquidade. Então, o que é iniquidade? É pecado. Pecado é o que? Transgressão da lei. Então, Deus está dizendo, né, que se nós continuamos desobedecendo a Ele, transgredindo a lei dele, é complicado ele aceitar esse sacrifício. Né? Então, Deus diz para mim e para você, né, que nós devemos, né, é, oferecer sacrifício, mas primeiro se oferecer para Deus. E Deus diz aqui: não posso suportar a iniquidade,
nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, as solenidades, né? Eu não estou odiando as pessoas. Estou falando que as cerimônias, solenidade, já me são pesadas, pois estou cansado de as sofrer. Então chega uma hora que aquilo não adianta, porque não é o principal. E Deus fala aqui o que é o principal. Isaías 1, 16, 18, Deus fala: lavai-vos. Como é que a gente lava? O batismo. Né? Purificai-vos. Como é que nós somos purificados? Ao batizarmos, o Espírito Santo vai o quê? Nos transformando. Vamos sendo purificados. Tirai a maldade de vossos atos. Ó. Então, para Deus, o principal é isso aí. Ó. Tirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Então, isso serve para hoje também. Viu? Procurai o que é justo. Ó. Como isso é tão necessário para hoje. Né? Quantas injustiças estão acontecendo nesse nosso país, no mundo. Né? Ajudai o oprimido, as pessoas que são oprimidas, são as pessoas que elas não têm condição de se defender e as pessoas que estão no poder usam o poder para oprimir e perseguir essas pessoas. Então, nós podemos ver algo, né? As coisas acontecendo, né? Fazei justiça ao órfão, ou seja, a pessoa, né, que está abandonada, não tem paz, né? Tratai da causa das viúvas, imagine, né? Como as coisas são tão sérias, né? Você retirar recursos de pessoas, né, aposentadas, por exemplo, né? Pessoas, muitos deles são viúvas, né? Ou viúvos, estão em situação precária, né? Então, Deus está dizendo que a mesma cor do passado serve para hoje também. Vinde então, raciocinemos juntos. Então Deus disse: se você fizer isso, pode vir e conversar com ele. Ele diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata. Ou seja, Deus sabe que nós somos pecadores, mas se nós seguirmos procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça à pessoa órfã, tratar a causa das pessoas, das viúvas, né? Então nós podemos buscar a Deus. Ele diz que ainda que nossos pecados, o meu, o seu, ou como vermelho, né? Como escarlata, eles vão se tornar brancos como a neve. Está vendo que Deus é preocupado com as pessoas? Por isso que Deus amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os dois os principais mandamentos que todos esses dois vêm à lei. Vem os 4 primeiros e depois os 6 últimos. E aí diz: seus pecados vão se tornar brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como camisinha. Se tornarão como a branca lã. Então Deus vai nos perdoar. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. E muitos de nós não estamos fazendo. A coisa está crítica. Por isso que o mundo está na situação em que se encontra. Muitos de nós cristãos não estamos fazendo a nossa parte. Isaías 56, de 6 a 7, diz, né? E aos filhos dos estrangeiros, então as pessoas dizem, mas se você não for do povo de Israel, Deus não vai aceitar. A Bíblia diz que aceita, desde o passado aceitar, assim como também hoje. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para o amar o nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, tá vendo? Como lá a gente viu lá na passagem anterior, né? Deus falando do sábado, das luas novas, e sábado esses cerimoniais. Aqui Deus está pedindo para a pessoa guardar que sábado? O cerimonial não, o sábado da criação, o sétimo dia. Todos que guardaram o sábado, que é o qual? Do sétimo dia, não o profanando. Por que Deus está falando em profanar? Porque ele é um dos mandamentos, é o quarto mandamento. Então você só profana aquilo que Deus ordenou que é para a gente fazer. E se a gente não faz, nós estamos profanando. E os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Deus promete que no futuro essas pessoas vão estar com ele nos céus, onde ele está. E os alegrarei na minha casa de oração. Diz os seus holocaustos, está vendo? Como Deus não é contra os holocaustos? Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Né? Então, o que nós damos de oferta hoje, de dízimo, né? Se nós estamos seguindo o que Deus nos orienta, eles são aceitos. São aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada aqui casa de oração para todos os povos. Jesus citou essa passagem aqui, ó, onde ele expulsou as pessoas, né, que estavam ocupando o templo, fazendo comércio lá no templo, e as pessoas que eram necessitadas, como os órfãos, como as viúvas, né, as pessoas oprimidas, não conseguiam entrar no templo. E Jesus pegou um azogue, né, ou seja, uma corda, né,
lá e expulsou as pessoas, os vendilhões do templo, porque tinha que ser casa de oração, não casa de comércio. Então a igreja não pode se tornar um comércio. Tenhamos cuidado. Não que nós não devemos dar oferta, nem dízimo, nós devemos, mas não pode ser um comércio. Não pode ser o fim, o objetivo da igreja. Salmo 51:17, Deus fala aqui, os sacrifícios para Deus. Qual é o sacrifício para Deus mais importante? Se você não sabia, você vai saber agora. São o espírito quebrantado. O que é o espírito quebrantado? É quando alguém reconhece que é um pecador, quando alguém reconhece os seus pecados e confessa para Deus. E seja de forma, né, humilde. E para Deus, esse é o sacrifício principal. É por isso que Deus rejeitava a oferta daquelas pessoas, porque elas não tinham espírito quebrantado. E diz um coração quebrantado, ou seja, uma mente, né, consciente da sua condição. E contrito não o desprezará, Deus não despreza. Amém? Mas isso é fácil, é difícil. Porque nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Outra coisa também, nós temos que entender que nós necessitamos de Jesus. Está vendo como é difícil? E não só entender que nós precisamos de Jesus, nós temos também que confessar o nosso pecado. É o que a Bíblia fala aqui em 1 João 1:8. Olha o que a Bíblia diz aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Isso aqui João escreveu depois que Jesus ressuscitou. Viu? Então, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Então, João mostra de que revela, se dissermos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, o que nós temos que fazer? Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, isso aqui é condicional. Nós temos que confessar. Jesus é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, ele perdoa. E nos purificar, tá vendo? Quem nos purifica? Jesus, de toda injustiça. E diz, se dissermos que não pecamos, novamente, fazemos o quê? Estamos chamando Deus de mentiroso. E sua palavra diz aqui, não está em nós. Nós é que somos mentirosos. Então aqui, Deus diz aqui em Miqueias 6:6-8, o que Deus pede de mim, de você? Para a gente entender agora o que é o sacrifício e o que Deus pede. Como eu poderia, vem a pergunta aqui, comparecer diante do Senhor, curvar-me perante o Deus exaltado? Uma pergunta interessante, né? Deveria oferecer holocausto de bezerro de um ano? Isso aí foi oferecido? Foram, no passado, né? Ficaria satisfeito o Senhor, nosso Deus, com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Salomão fez cerimônias com milhares de sacrifícios de animais, né? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transação? Teve reis, né, da época de Israel que fizeram isso. Mataram os próprios filhos. Né? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Né? Será isso? E a própria Bíblia revela, Deus revela na Bíblia o que é. Ele mostrou a você, ó homem, ou seja, a mim e a você, o que é bom, o que de fato é bom. E o que o Senhor exige? Olha, vamos ver novamente com a repetição, similar ao que Deus tinha falado lá em Isaías. Ó. E pratica o que? A justiça. De novo. Ame a fidelidade. Ou seja, ter palavra, manter as palavras. Andar humildemente com seu Deus. Ser humilde, andar com Deus de forma humilde. E ser fiel a Deus e fiel às pessoas que necessitam, né? De você para ser ajudado. Sabe por que Deus pede isso para nós? Sabe por quê? Em Gênesis 3:21 conta que quando Adão e Eva pecaram, já ocorreu o primeiro sacrifício de um animal. É por isso que aqui diz, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Eles tinham se coberto o quê? Com as figueiras, com as folhas. Resolve? Não resolve. Deus já fez o primeiro sacrifício explicando para eles o que iria acontecer no futuro. Sem sangue não há remissão dos pecados. Então ele faz o sacrifício desse animal e dá as peles para Adão e Eva. Passaram a usar a roupa dessa forma. Hebreus 10, de 11 a 12, diz assim, assim todo sacerdote, né, aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Então o sacrifício que o sacerdote fazia na época, né, de Jesus, que Jesus ainda não tinha morrido, né, esses sacrifícios, né, eles nunca podem tirar os pecados. Não era para tirar pecado. Era para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. E aqui diz, mas este, havendo oferecido, Jesus oferecido,
para sempre. Um único sacrifício. E esse único sacrifício é esse? O sacrifício dele. O único sacrifício Jesus fez, né? Para tirar o quê? Os pecados de quê? De toda a humanidade. E depois disso, Jesus fez o quê? Jesus foi para o céu e está sentado. A destra aqui, à direita de Deus. Então nós temos que entender que não é a quantidade de sacrifícios, e sim que sacrifício é esse que está sendo feito. E lá diz Deus que quer o quê? Um coração contrito. Nosso, né? Meu e seu. E aqui fala, né, sobre a questão do Cordeiro Pascal. E aí eu vou citar, né, algumas informações, né, sobre quem era o Cordeiro e a cerimônia do Cordeiro, a cerimônia da Páscoa, né, que hoje as pessoas usam, né, coelhos, usam chocolate, né, usam várias coisas, né, que não tem nada a ver com o que é a verdade. E Deus que falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Então, nosso calendário foi alterado. Viu? O mês não começa em janeiro. O ano não começa em janeiro. Deus é que decide quando começa o ano. E ele diz aqui, ó, determinado momento, quando ocorrer a Páscoa, este será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês, primeiro dos meses do ano. Já descobri que mês é esse. Falai a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. No dia 10, ó. Era uma cerimônia que ocorria com data. Podia ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou até sábado. Era o dia 10 daquele mês. Pega um cordeiro, né? Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de pessoas. Aqui a Bíblia chama de pessoas o quê? Almas. Então nós não temos almas, nós somos almas viventes, né? Cada um conforme o seu comer, e fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito, por dizer o cordeiro é um cabrito, será sem mácula, representando Jesus. Jesus não tinha nenhuma mácula no pecado. Um macho de 1 ano, tinha que ser macho, não podia ser fêmea, que representava Jesus. O qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês. No 10º mês você pegava o animal, e até o dia 14 você guardava ele, né? Guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Jesus morreu, sabe o quê? Na parte da tarde. 3 da tarde, Jesus morreu. E tomarão do sangue e vão pô-lo em ambas as ombreiras, na verga da porta e nas casas que comeram. Aqui fala sobre aquela 10ª praga, onde morrem os primogênitos. O primogênito representa toda a família. Então, aqui Deus mandou colocar o sangue, né? De quem? Representar o sangue de Jesus, para as pessoas serem salvas. Então, desde lá, daquela época, as pessoas necessitavam de Jesus. A salvação, desde lá, já era pela graça. Sempre foi pela graça. E aqui em hebraico, esse mês aqui, ó, era um chamado mês de Abib. Mas após o cativeiro babilônico, passaram a ser chamado de Nissan. Esse mês marcava o início do calendário religioso de Israel, na verdade, do ano, de fato. E nosso calendário corresponde, sabe o quê? Ao período entre março e abril. Então, o ano, minhas irmãs, começa quando? Em março e abril. Não é em janeiro. Quem fez isso e criou esse calendário? Papa Gregório. Papa Gregório estabeleceu esse calendário. Romanos 5,2 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado, né, de Adão, a morte. Por que aqui não fala uma mulher? E quem pecou não foi Eva? Não foi Eva? A primeira? Sim, mas quem governava a terra não era Eva. Quem governava a terra era Adão. Então a responsabilidade da terra estava sobre quem? Sobre Adão. Se Adão não tivesse pecado, o pecado não tinha entrado na humanidade. E o que ia acontecer com Eva? Não sei. Deus ia resolver de outra maneira. Mas não teria entrado para a humanidade. Então diz, por causa de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado que a morte, como Deus tinha falado. Assim também a morte passou a todos os homens. Ó. Por isso que todos pecaram. Todos nós pecamos, morremos.
Mateus 26, 28, Jesus chega e resolve o problema. Ele diz, ó, porque isto é o meu sangue. Jesus sabe o que estava falando. Que sangue é esse? O sangue do Cordeiro. Meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Porque o primeiro testamento foi com aquele sangue, né, daquele Cordeiro Pascal lá, ó. Antes do povo sair do Egito, Deus estabeleceu, né, a Páscoa com sangue de cordeiros. Era o primeiro testamento. E agora Jesus fala que agora tem um novo testamento, né, no sangue de quem? De Jesus, que é derramado por muitos para a remissão de quê? Dos pecados. Então, o propósito do sacrifício de Jesus sempre foi a remissão dos pecados nossos. E aí diz Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. A saber, a remissão de quê? Dos pecados. Interessante, né? Continuando, aqui a Bíblia explica, né, algo que as pessoas passaram muito tempo para entender quem era essa pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus, é o próprio Deus que tomou forma humana. Fala de uma pessoa que iria se sacrificar pela humanidade. Diz, ó, Isaías 53, 4 a 7, diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito. As pessoas ainda culparam Jesus ainda. Ferido de Deus e oprimido. Por isso que Jesus passou tanto sofrimento, né? Mas diz aqui, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Tudo estava correndo por causa de mim e de você. Moído por causa das nossas iniquidades. Jesus foi maltratado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, ou seja, nós, na verdade, que era para ter morrido na cruz, uma morte eterna lá, era nós. Aí Jesus morre, né, para nos trazer a paz. Estava sobre quem? Jesus. E pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Oh, glória. Nosso grande Deus e Pai nos ama. A mim e a você. E aqui diz mais, todos nós andávamos desgarrados como os ovelhas. Ainda hoje nós continuamos assim. Essa é a situação da humanidade, desgarrado como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. É o que acontece hoje também, né? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Olha que coisa. Ou seja, não há, como diz, um pecado tem que haver morte. Então Deus escolheu, se tem que morrer, eu vou morrer no lugar da humanidade. E diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Por quê? Porque ele agiu como um cordeiro. O cordeiro não faz isso. Não abre a boca. Morre calado. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E foi isso que aconteceu também com Jesus. Por isso ele foi em direção de Jerusalém para participar da cerimônia da Páscoa, já sabendo que ia morrer. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Tudo isso aconteceu. Alguns falam que ainda vai existir outro Messias. Não há condição alguma disso acontecer. Não tem condição. Jesus é o Messias. Apocalipse 5, 5, 7 já fala desses atos que Jesus praticou para salvar a raça humana. E disse um dos anciões, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. Por que a raiz é a origem? Como é que Jesus é a origem de Davi? Porque ele é Deus. Ele que criou o ser humano. Que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Deus fez um sacrifício, não só para salvar a humanidade, mas também para nos revelar o futuro. Coisa séria, né? Por isso nós temos que ler a Bíblia e as profecias. Porque Deus, Jesus também, ao morrer, também, parte da ação dele era desatar os selos do livro para nos explicar o que ia acontecer no futuro. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, o quê? Entre os anciões, um cordeiro. Então, João viu o quê? Jesus na forma de quê? De um cordeiro. Como havendo sido morto, e de fato foi morto, né? Tinha 7 chifres e 7 olhos. Quando a palavra vem 7 aqui, representa o quê? O ser divino, a divindade, que são 7 espíritos de Deus. Então a Bíblia mostra, né, que Deus, né, o número 7 representa a divindade. Enviamos a toda a terra, e diz que ele tomou o livro, né, da destra, né, da mão, né, da direita, né, que estava tentado no trono. Então Jesus foi lá e pegou esse livro. E esse livro chegou até nós, que é o Apocalipse, que significa o quê? Revelação. 1 Coríntios 15, 45 a 47 fala, né, que também novamente sobre a questão do primeiro Adão e o último Adão.
Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então nós não temos alma, nós somos alma vivente. E diz o último Adão, quem é o último Adão aqui? É Jesus. Por quê? Porque Jesus veio vencer no lugar de Adão, porque Adão caiu. Então Jesus veio vencer por causa disso. E Adão, né? Jesus é o último Adão, é um espírito vivificante, totalmente diferente, né, de nós, seres humanos. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois vem o espiritual. Então nós hoje somos naturais. Mas no futuro, como nós somos transformados, nós vamos ser espiritual. O primeiro homem vem de onde? Da terra, é terreno. E o segundo homem, que é Jesus, né? O Senhor, vem de onde? Do céu. Tá vendo como tudo vai se encaixando? Então, o que Jesus foi fazer lá no templo? A Bíblia diz que Jesus tinha que ir lá no templo. Ageu 2, 7 a 9 fala: eu farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Jesus vem, se torna ser humano, já era o segundo templo. O primeiro tinha sido destruído na época da Babilônia, né? E depois veio, na época da Medopécia, a ordem de reconstruir esse templo e a cidade. Então, já era um segundo templo. Não tinha tanta pompa, né? Tanta riqueza como na época de Salomão. E as pessoas ficaram olhando, mas isso aí não é tão importante. Aí Deus deu a resposta: olha, eu farei temer todas as nações, virão coisas preciosas de todas as nações, encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, e diz mais: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus fala que faz uma promessa: a glória dessa última casa, ou seja, Deus falou que a glória, né, é algo, nós vimos que glória é reconhecer a Deus, viver de acordo com o propósito de Deus. Então, essa casa ia viver de acordo com o propósito de Deus, dando glória, né? Diz que seria maior do que a primeira. O que seria a primeira? É em recursos, em riqueza? Não. Diz o Senhor dos Exércitos: nesse lugar darei a paz. Então, nesse lugar, quem é a paz é Jesus. Diz o Senhor dos Exércitos. E aí a Bíblia explica, né, que Jesus, quando morre, meus irmãos, quando ele vem, né, aí ele morre e vai para o céu, a Bíblia revela isso para Daniel, em Daniel 7, 13, 14. Daniel não sabia que era Jesus. Nós sabemos. Eis, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Jesus chamava a si próprio filho do homem. Então vai vir na nuvem do céu e diz: e dirigiu-me ao ancião de dias, que é o ancião de dias é Deus, o Pai, e fizeram chegar até ele. Então Jesus chega até Deus, o Pai. Ele estava em algum lugar onde na terra ele morre e depois vai para o céu. E foi-lhe dado domínio, honra, o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio, né, de Jesus será o quê? Um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal será, que não será destruído. Então, Deus revelou para Daniel esses detalhes aqui. E aí, em Salmos 24, 7 a, 9, 7 a 10, explica quando Jesus foi para o céu. Quando ele estava chegando no céu, foi cantado e foram faladas essas palavras: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Ó. Então é lá no céu. E entrará o Rei da Glória. Então, esse Rei da Glória não é o Deus o Pai, porque o Deus o Pai continuou no céu. Né? Quem é que é o Deus que esse é o Rei da Glória? É Jesus, que foi para a terra e depois voltou para o céu. E aí, mas é feita a pergunta: quem é o Rei da Glória? Aí responde lá: é o Senhor forte e poderoso. São Jesus é o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra, porque Jesus foi lutar contra Satanás e venceu. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-os, ó entradas eternas, e entrará quem? O Rei da Glória. Então Jesus é o quê? É o Rei da Glória. Aí pergunta: quem é o Rei da Glória? Aí dá uma resposta, meus irmãos, que se tiver dúvida quem é Jesus, que acabe agora. Quem é o Rei da Glória? Jesus. É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse título só é usado para o ser divino, Senhor dos Exércitos. Então, Mateus 28, 18, Jesus também explica isso aqui que eu estou falando. Ele foi para o céu, depois volta para encontrar com o discípulo, e ele diz aqui, quando encontra com o discípulo, chegando Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tá? Confirma, a Bíblia confirma o que Deus revelou aos profetas. A visão que Deus deu para Daniel aqui, né?
e também que a casa, né, ou seja, aquele templo ia ser um templo mais importante, porque Jesus é o rei da glória. De forma presencial, Jesus esteve nesse lugar. E aí diz, né, por que que nós, né, temos que compreender o sacrifício? Isaías 6, de 1 a 3, diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Deus deu uma visão para Isaías aqui, dele mesmo, para Isaías. E diz que a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo que santo, santo, santo. Então, o que são 3 vezes, né? Não sei. Pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. E é o santo, santo, santo é o quê? É o Senhor dos Exércitos. Ó. Quem é o Senhor dos Exércitos? Nós já sabemos que é Jesus. Toda a terra está cheia da sua glória. Então as pessoas estavam o quê? Adorando a Jesus. E Jesus estava onde? Sentado no trono. Né? Mas o nome do Senhor dos Exércitos também serve para Deus o Pai? Também. Né? Serve também para Deus o Pai. Salmo 62, 10 a 12 diz: não confieis na opressão. Ó. Novamente, Deus nos fala algo fundamental, que nós temos que estar prestando atenção no que está ocorrendo na humanidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Ou seja, as pessoas daqui roubando, tomando as coisas dos outros. Né? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Então, tem pessoas que ficam confiadas mais na riqueza, né, do que em Deus. Deus diz aqui, Deus falou uma vez, essa passagem também é importantíssima. Né? Deus falou uma vez, e daí diz, 2 vezes eu vi. Deus falou 2 vezes. Que o poder pertence a quem, meus irmãos? A Deus. Então não importa o que esteja acontecendo com você, na humanidade, a bagunça, o caos que esteja acontecendo, saiba que o poder pertence a quem? A Deus. E diz, a ti também, Senhor, pertence o quê? A misericórdia. E também por retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, nós podemos ver que Apocalipse 4, 6, 8, um paralelo aqui, para nós entendermos mais detalhes aqui dessas passagens. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao quê? A um cristal. Essa promessa, Deus disse que os salvos vão estar nesse mar de vidro. E diz que no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Ou seja, são os anjos, né, que nós conhecemos. Né? Eles têm asas, né? Têm olhos. Né? E o primeiro animal, ou seja, ele parecia com um animal, era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante ao quê? A um bezerro. E tinha o terceiro animal como o rosto de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Olha o tanto de detalhes, né? E os 4 animais tinham cada um para si 6 asas. Né? Então, um anjo, na verdade, aqui são anjos, serafins, né? 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. Tinham olhos também. E não descansam nem dia, nem de noite, dizendo que santo, santo, santo. Então, na verdade, nós também temos que aprender a reconhecer a Deus como santo, santo, santo. E santo, santo, santo é quem? É o Senhor Deus. Quem é esse Deus? O Todo-Poderoso. E diz, aquele que era, que é e que há de vir. Então, Jesus vai voltar? Não tenha dúvida. Então, nós temos, meus irmãos, Colossenses 2, 8, 10. Quem é esse Criador? A Bíblia diz, tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê? De filosofias. Filosofia é o estudo, né, do saber. Por meio dos saberes, né, que as pessoas inventam. E vãs sutilezas, estratégias que as pessoas usam, né, para atrair as pessoas. Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tem que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque diz que em Jesus habita corporalmente, ou seja, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Imagine, Jesus caminhando, era o ser divino caminhando. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, se existe poderes em outras partes do universo, Jesus é o chefe. Cabeça significa que chefe. Hebreus 1 a 3 diz, quem é Jesus? É o esplendor, a Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. A expressa imagem da sua pessoa. Expressa imagem, sabe o que? No original é núcleo.
caráter, está escrito lá. Na verdade, está dizendo que é o próprio pessoa de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, tem coisas, né, que aí nós temos que entender que Jesus mantém tudo, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado. Também quem fez isso, Jesus. Quem é que fazia a purificação? O sumo sacerdote. Então, Jesus é nosso também sumo sacerdote. E assentou-se à destra da majestade, né, de Deus nas alturas. E aqui a Bíblia fala, né, em Colossenses, a gente conclui, que Jesus é o que? A imagem do Deus invisível. Imagem no sentido de nem algo igual. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, onde no céu e na terra. Visíveis e invisíveis. Tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas, meus irmãos, aqui, ó, foram criadas por ele e para ele. Então nós temos que entender com Deus, né, o que é que ele quer para mim e o que é que ele quer para você. E ele diz aqui, Jesus é antes de todas o quê? As coisas. Então, antes que existisse o universo, Jesus já existia. Nele tudo subsiste. Todas as coisas também permanecem se nós, né, mantivermos, né, aqui, Jesus é o quê? A cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, é o primeiro dentre os mortos, por isso que às vezes, né, nós temos que entender que Jesus, né, na verdade, nem sempre curava, né? Jesus, né, morre também cumprindo os propósitos de Deus. Para que em tudo, né, Jesus tem o quê? Supremacia. Pois foi do agrado de Deus, ó, a Bíblia fala aqui, que em Jesus habitasse toda a plenitude. Então não era obrigatório Jesus vir se tornar ser humano. Podia viver como ser humano, mas a Bíblia diz que em Jesus habitaria a plenitude da divindade. E por meio, né, de Jesus, ele vai o quê? Reconciliar consigo mesmo. Porque Jesus faz parte da divindade. Por isso que aqui fala para reconciliar consigo, com ele, Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. E ele reconciliasse consigo o quê? Todas as coisas. Tantas que estão onde? Na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado onde? Na cruz. Então, nós temos que ter certeza, meus irmãos, a quem nós estamos seguindo. Quem é o Cordeiro, né? Quando nós devemos, né, guardar, que dia nós devemos guardar? A Bíblia fala que é o sábado. Por isso que eu vou desejar a você aqui, o quê? Um bom fim de semana. E já desejo a ti e seus familiares um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.